Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas, agora a gente vai falar de genética, mas não é qualquer coisa da genética, não. Agora, eu vou falar de um conceito que muita gente se atrapalha por aí. E olhe, é uma coisa básica, tá? A gente não pode mais errar. Eu juro que depois dessa aula, tu não erra mais nunca o que são, olhe, os famosos genes alelos. Eu duvido tu errar mais isso em algum lugar. Agora a gente vai fazer um acordo. Olha pra cá. Tu tá vendo que meu quadro não tem nada, né? Ou seja, não tem nada programado antes. Ó, aqui não é leitura de quadro, não. Eu mostro tudo na hora. Aqui não tem aquela coisa de deixar tudo bonitinho e depois ficar só lendo o quadro, não. E fazendo mulganga aqui, não. Eu mostro tudo na hora. Agora a gente vai fazer um acordo. Veja, eu sei que também você tem uma mão nervosa. Então, o primeiro acordo, você não vai copiar nada enquanto eu estiver falando. Nada. Ó, eu sou muito mais bonito que teu caderno. Então é melhor tu olhar pra mim. Porque, segundo, quando você olha só pra mim, você aprende mais rápido. E quando você aprende mais rápido, você copia mais rápido. E eu juro, veja, eu juro que no final eu saio da frente, tu tira um print e copia. Beleza? Tranquilo? Ó, acordo fechado? Então vamos embora. Presta atenção. Olhe. Tubarão, o que é que são genes alelos? Pra gente ser bem objetivo, e você não errar isso aqui mais em lugar nenhum, olha pra cá. Os genes alelos, eu queria que vocês colocassem aí depois, viu? Olhe, que os genes alelos são pares de genes. Olhe, são pares de genes que encontramos, olhe, que encontramos nos cromossomos homólogos. Encontramos nos cromossomos homólogos. Aí, antes que alguém me pergunte aí, porque quando você pergunta aí, eu escuto aqui. Tubarão, só pode estar em cromossomos homólogos? É só. Nós só temos genes alelos. Olhe, você só pode dizer que um par de genes é alelo quando eles estiverem em cromossomos homólogos. Aí você pode dizer assim, ô Tubarão, mas tu pode me lembrar o que são cromossomos homólogos? Eu ainda não assisti essa aula no teu cardume, não. Olha pra cá. Toda vez que você disser que os cromossomos são homólogos, é porque os dois cromossomos, eles apresentam o mesmo tamanho, tem a mesma posição do centrômero e tem a mesma sequência gênica. Ó, tem o mesmo tamanho, tem a mesma posição do centrômero e tem a mesma sequência gênica. Olha pra cá. Eles são os genes alelos. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer isso de forma nenhuma. Agora você pode dizer assim, ô Andrei, mas para ter alelos também tem outra coisa, né? Tem. Aí é aqui que eu vou precisar que vocês tomem cuidado. Para você também dizer que esses genes são alelos, olhem para cá. Os genes alelos, eles também determinam a mesma característica. Olhe, genes alelos, eles determinam a mesma característica. Eles determinam a mesma característica. Como assim, Tubarão? Se você disser que um par de genes, ele é alelo, ou eles são alelos, você vai dizer que esse par, presta atenção, esse par determina a mesma característica. Ou seja, se esse cara aqui for cor de cabelo,
esse cara aqui é cor de cabelo. Se esse cara for cor dos olhos, esse cara aqui é cor dos olhos. Se esse cara for tipo de cabelo, esse cara aqui também é tipo de cabelo. Ou seja, os pares de alelos têm que determinar a mesma característica. Tem que determinar a mesma característica. Agora tem um detalhe, tá? Que é aí onde muita gente erra. É a mesma característica. Não é a mesma variedade. Ei, olha pra mim. É a mesma característica. Não é a mesma variedade. Por exemplo, eu tenho um par de genes. Esse cara aqui determina a cor dos olhos. Esse cara aqui tem que determinar a cor dos olhos. Olhe, para serem alelos. Mas dentro da cor dos olhos, eu tenho duas variedades. Os olhos podem ser escuros, mas os olhos podem ser claros. Então, esse cara aqui pode determinar os olhos escuros. Esse cara aqui pode determinar os olhos claros. Continuam sendo alelos? Continuam, porque, olha, olhos escuros e olhos claros são variedades diferentes de uma mesma característica. Qual é a característica? Cor dos olhos. Pronto, tu entendeu? Andrei, dá outro exemplo. Cor do cabelo. Os dois genes têm que determinar a cor do cabelo. Mas eu posso ter cabelo escuro e cabelo claro. Um gene pode ser para o escuro, um gene pode ser para o claro. Eles são da mesma característica? São. Cor do cabelo. Mas eles podem ter variedades diferentes, eles podem determinar variedades diferentes. É aí onde muita gente erra. Veja, quando você diz, é simples, quando você diz que é a mesma característica, obrigatoriamente não precisa ser a mesma variedade. Cuidado com isso. E outra coisa, tá? Para ser alelo, olhe, vocês vão ver que eles têm que estar na mesma posição. Olhe, na mesma posição nos cromossomos homólogos. Na mesma posição, olhe, nos cromossomos homólogos. Ah, André, mas eu já vi em outro lugar que essa posição tem um nome, né? Tem. Quando você diz mesma posição, isso aqui, ó, é a mesma coisa que o mesmo locus gênico. Isso é a mesma, ó, é o mesmo locus gênico. Andrei, dá um exemplo para eu ver aí. Agora, olha para cá, tá? Imagine que eu faço assim, vê. Olha esse exemplo aqui. Olha esse exemplo aqui. Lembrem, viu? Para ter genes alelos, os cromossomos têm que ser homólogos. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou botar um cromossomo aqui, ó, e eu vou colocar outro cromossomo aqui. Cromossomo 1, cromossomo 2, se eles são homólogos, eles têm o mesmo tamanho, mesma posição de centrômero e mesma sequência gênica. Aí tá aqui, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó, e eu tenho esse cara aqui. Se eles têm a mesma sequência gênica, tu concorda comigo o seguinte, ó. Se aqui eu tiver um gene A, aqui eu também vou ter que ter um gene A. Pode ser. Azão, azinho. Eles são alelos? São. Aí tu pode dizer, os tubarão, mas é diferente. É não, meu filho. Um é dominante, o outro é recessivo. Um é azão, o outro é azinho. Mas deixa de ser A? Ei, deixa de ser A? Não. Aí eu vou, presta atenção, e digo que esse pazinho aqui, azão, azinho, olhe, eles são genes alelos. Por que eles são genes alelos? Olhe, porque eles vão estar, presta atenção, no mesmo par de homólogos, de cromossomos homólogos, estão na mesma posição. Olhe, na mesma posição de um, tem que estar na mesma posição do outro. Então, olhe, para ser alelo, olhe para cá, eles têm que estar no mesmo locus gênico. E eles vão estar, ó, mesmo locus. E um detalhe, tá? Tem que trabalhar, olhe, para a mesma
característica. Tem que trabalhar para a mesma característica. Agora olhe para mim, monstro. Ei, característica é a mesma coisa que variedade? Não, né? Então, ó, se esse cara trabalhar para característica X, esse cara também vai trabalhar para característica X. E lembrem, tá? Os pares de alelos são pares porque vem um do pai e outro da mãe. Ó, um do pai e outro da mãe. Por isso que são pares, tá? Mendel disse isso. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei? Esses são alelos? São. Aí tu quer ver um exemplo que muita gente erra? Olha pra cá. Vê o que eu vou fazer agora. Olha pra mim. Eu tenho aqui, ó. Aqui eu vou ter um Bzão. Aqui eu vou ter um Ezão. Esses caras são alelos? Ei, um lado é Bzão, o outro lado é Ezão. Esses caras são alelos? Olha pra cá. Esses caras são alelos? Fala aí pra eu escutar. São? Não são, meu filho. Aí você pode dizer, não, Tubarão, eles não são não, porque um é B e outro é. O que é que tem? O que é que tem? Quem é que disse a você que para ser alelo tem que ser a mesma letrinha? Quem é que disse a você que para um gene ser alelo a outro tem que ter o mesmo nome? Os genes, para serem alelos, eles não precisam ter o mesmo nome. Eles não precisam ter a mesma letra, ou o mesmo número, ou o mesmo nome. Para ser alelo, tem que estar na mesma posição e trabalhar para a mesma característica. Isso é o maior erro que muita gente faz vocês cometerem por aí nas aulas. Os genes alelos não são genes iguais. Eu sei que para explicar a você é muito mais fácil. Eu dizer, olha, A de um lado, A do outro, alelo. B de um lado, B do outro, alelo. C de um lado, C do outro, alelo. Mas olhe, tem um fenômeno na genética que é chamado de polialelia ou alelos múltiplos. E o que é que esse fenômeno diz? Que algumas características têm mais de um tipo de gene que trabalha, mas que trabalham para a mesma característica. Quem diz isso é a polialelia. A polialelia diz que tem algumas características que, para a mesma característica, eu vou ter vários tipos de gene. E quando eu digo vários tipos, olhe, são vários nomes. Então, olhe, esse gene Bzão aqui, com esse gene Ezão, se eles estão no mesmo par de cromossomos homólogos, olhe, esses caras são genes alelos. E por que eles são alelos? Porque eles estão na mesma posição e eles trabalham para a mesma característica. Se isso aqui for uma característica Y, isso aqui vai ser uma característica Y. Porque, olhe, se esse A determinar uma característica X, esse Azinho também tem que determinar uma característica X. Lembrando, característica não é variedade. Se esse gene B, olha para cá, se esse gene Bzão determinar uma característica Y, esse gene Ezão tem que determinar a mesma característica Y. Se eles determinam a mesma característica e estão no mesmo locus em cromossomos homólogos, eles são alelos. Eles são alelos. Gene alelo não é ser igual. Ah, se eu sou A, o outro é A. Se eu sou B, o outro é B. Se eu sou Y, eu sou... Não! Gene alelo é estar na mesma posição e na mesma característica. Quem explica isso é a polialelia. Repito, tá? O problema é que quem ensinou isso pra você, ou quem tentou ensinar isso pra você, ou até em outros vídeos aqui no YouTube, para o vídeo ficar mais curtinho e mais raso, aquele vídeo bem superficial que não serve pra nada, é muito mais fácil eu dizer assim, olha, se aqui tem um A, aqui é A, é alelo. Se aqui tem um C, aqui tem um C, é alelo. E não é assim não, meu filho. Não é assim não. Para ser alelo, o nome é o que menos interessa. Claro, tem características que eu só tenho um tipo de gene que vai determinar. Por exemplo, essa característica X aqui, essa característica X, só o gene A determina. Mas eu tenho outras características que nós chamamos de polialélicas,
que eu tenho mais de um tipo de gene que trabalha para a mesma característica, polialelia. Isso pode acontecer. Tranquilo? Beleza? Tu entendeu agora? Tu entendeu que te ensinaram errado? Tu entendeu que não adianta tu tá vendo vídeo raso, com muita gracinha, que ó, gracinha não responde prova por aí não, viu? Tá se fantasiando, não dá gabarito não. Tem que ficar ligado aqui no Tubarão. E essas aulas tu só encontra aqui no canal do Tubarão. Distribui, tá? Tá, vou sair da frente, tá bom, já sou muito metido. Vai. Coloca aí. Bota aí, genes alelos. Coloca aí, por favor, tira um print. Eu duvido tu errar mais isso em algum lugar. Duvido. Esse é o esquema feito na tua frente. Beleza? Tranquilo? Valeu? Então, ó, com isso a gente fecha mais uma aula de genética aqui no Cardume. Agora sim, tu gostou? Eu te ajudei. Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Ei, rapidinho, se inscreve aqui. Ah, eu já sou inscrito, Tubarão. Então vai fazer assim. Se tu já é inscrito, tu sabe. Se tu se inscrever agora, eu vou pedir agora pra tu aprender. Além de se inscrever, dá um like. É tão simples, rapidinho, 1 segundo, dá um like aí. Esse joinha pode ser uma leseira pra você, mas é importantíssimo pra mim. Porque esse joinha, ei, garante que o YouTube dê mais engajamento pro meu vídeo, para mais pessoas assistirem essa aula. E olhe, quanto mais pessoas assistem essa aula, maior vai ser a chance de mais gente se inscrever aqui no Cardume. E quanto maior esse canal fica, ei, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. Deixa também um comentário aqui dando moral. O comentário também aumenta o engajamento, tá? Ah, e assim, tu conhece muita gente que eu não conheço. Pega o link dessa aula, pega o link desse canal e sai colocando nos grupos. Coloca nos grupos de amigo, família, inimigo, resenha, jogo, porque, olha, eu tenho certeza que tem alguém nesses grupos que também precisa de biologia. Também vai se inscrever aqui. Fortalece o canal. Tranquilo? Então, ó, menino, menina, beijo do Tubarão, viu? Valeu!